Está prevista para o dia 18 de abril uma audiência pública no STF convocada pelo ministro Luiz Fux para tratar do Código Florestal Brasileiro. O ministro Fux é relator de 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos da lei que alteram o marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. As 3 primeiras foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República e a última pelo PSOL. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Nelson Buganza, que é especialista em direito ambiental e está aqui no estúdio com a gente. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que o senhor começasse essa nossa conversa explicando o que é um desmatamento legal e um ilegal, de acordo com a legislação. Olha, um desmatamento legal é aquele que o órgão de proteção, no caso o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele autoriza esse desmatamento, seja por diversas razões. Vou dar aqui um exemplo que é bastante claro. A questão das plantas invasoras. Nós temos determinadas plantas invasoras no Brasil que elas simplesmente foram trazidas para o Brasil, seja ela de forma até legalmente por um pesquisador. Esse pesquisador acabou colocando essa vegetação em um determinado local e, de repente, essa vegetação tomou conta... Virou uma praga. Virou uma praga. Então, ou seja, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele, sabedor dessa situação, tá? Ele autoriza que seja feito esse desmatamento, certo? Então, o desmatamento legal é aquele que nós temos já uma prévia autorização do órgão ambiental administrativo para que seja feita. O desmatamento ilegal é aquele que é feito contra a norma atual existente, no caso, o Código Florestal, Lei 12.651. Porque é importante colocar que nem todo o Código Florestal está sendo atacado como inconstitucional, tá? Só com São alguns dispositivos apenas. Tá? É preciso de autorização para tirar qualquer tipo de vegetação do solo em grande quantidade, mesmo sendo ela esse tipo de vegetação que foi trazida de fora, por exemplo? Olha, eu entendo que sim, porque nós temos que ter baseados de que a norma ela é extremamente complexa, tá? Ou seja, o que é o meio ambiente? É aquele local onde se gera a própria preservação do ser humano. Então, ele tem que ter normas complexas mesmo. Ora, então, para que nós não venhamos a sofrer nenhuma extinção, até de espécies raras, como, por exemplo, pássaros, né? Nós temos que manter essas áreas livres de preservação. E nós temos que lembrar também que existem diversas espécies. Por exemplo, existe a área de preservação permanente, que são as APPs, certo? São aquelas onde ali brotam veios de água, por exemplo. E a água é fundamental para o ser humano. É diferente, por exemplo, de uma área de reserva legal. A área de reserva legal é uma coisa que é aquela que o agricultor, que o dono de uma fazenda é obrigado a manter, e área de proteção permanente. Tá? São situações diferentes que o Código Florestal permeou essa situação. E que no Código Florestal, o que o Código Florestal diz a respeito dessas áreas e o que está sendo questionado? Então, exatamente essa é uma questão que está sendo questionada. Você coloca muito bem, até é importante a sua pergunta. Por quê? Porque o Código Florestal atual, ele entendeu que é possível uma compensação. Eu posso compensar uma área de proteção permanente que eu tenha na minha propriedade com a obrigatoriedade de uma reserva legal. Ou seja, fazendas que têm área de preservação permanente, eu posso compensar com a área de reserva legal. Ou seja, e isso a Procuradoria-Geral da República é contra. Porque ela faz essa distinção. Área de preservação permanente é uma coisa, que está correto, e área de reserva legal é outra, que deve ser situações jurídicas constantes na lei, totalmente diversas. Antes do novo código, como era? Antes era possível essa situação, certo? Hoje não é mais. Então, aquele dono de propriedade, ele é obrigado a ter em sua área as duas situações. Ele é obrigado a manter uma área de reserva legal e área de
proteção permanente. Essa que é muito mais importante do que a própria área de reserva legal. Ou seja, eu posso compensar, o Código Florestal está dizendo que eu posso, em determinadas circunstâncias eu posso compensar. E a Procuradoria-Geral da República está contestando esse tipo de situação. É uma das questões importantes a serem trazidas nessa audiência pública. A gente vai conversar ainda mais sobre esse assunto no próximo bloco. Só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo. Ok. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com o advogado Nelson Buganza sobre o direito ambiental e o Código Florestal. Doutor, quais outras questões relevantes foram incluídas aí no novo Código e também são alvo aí de questionamento? Bom, talvez um dos principais questionamentos seja o fato de que este Código Florestal, ele liberou aqueles produtores, principalmente os produtores rurais, de terem desmatado, ou seja, aqueles que estão fora, por exemplo, do mínimo legal de uma reserva legal, por exemplo, 20%, que é obrigatório a ter 20%. Se esse produtor já lá atrás, antes, por exemplo, de 2008, tá? Né? Pegando um ano aleatório aqui, ele já havia praticado um desmatamento ilegal, ele fica liberado a partir de agora, né, de não ter que, no caso, preservar esta área, ou seja, recuperar esta área, certo? Então, esse é outro questionamento que está sendo feito pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, a obrigatoriedade de que esse produtor rural, ele venha a tornar a sua área novamente sustentável, ou seja, de forma no meio ambiente, né? A preservação desse meio ambiente, ou seja, recuperar esta área antes degradada. Então, essa é a outra situação. E tem mais uma terceira que eu queria colocar, é a questão do cadastro ambiental rural, que está sendo criado também com esse Código Florestal. Porque o que acontece? Com esse cadastro ambiental rural, os produtores que estiverem nesse cadastro ambiental rural, como aqueles que estarão preservando as suas áreas, seja a área de proteção permanente, seja a área de reserva legal, seja até a questão do zoneamento ecológico, né? Ele terá, claro, alguns benefícios e para quem ele vender essa propriedade, também estará obrigado a manter essa mesma situação, certo? Ou seja, uma forma de preservar também o meio ambiente. Doutor, quem compra uma propriedade agora tem que manter essa reserva legal, né, e a área aí de preservação permanente. E se a pessoa não fizer isso, qual é a punição? Quem que fiscaliza também esse tipo de coisa para saber se ela está cumprindo ou não, faz toda a medição para saber se ela cumpriu direitinho com o dever? Então, através desse cadastro ambiental rural, né, é um georreferenciamento que será feito por satélite. Até é muito interessante essa questão, porque nós vamos ter todas as propriedades georreferenciadas neste cadastro, o que é muito importante. Por quê? Porque o próprio órgão fiscalizador, que no caso será o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ele vai poder ver ali se aquele produtor rural ele incorreu em crime, que é um crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605, de 98. Por quê? É o caso do desmatamento, sem autorização legal. Então, essa pena, ela pode ser, no caso de detenção, pelo artigo 38 da norma, tá? Mas ela pode ser aumentada, né, conforme se ele tem atingido, por exemplo, uma área de proteção permanente. Certo? Quem compra uma propriedade agora, sem saber se necessariamente o dono anterior cumpriu todas as regras direitinho, dele adquiriu uma propriedade agora, como é que ele se enquadra nisso? Ele pode ser punido se naquela propriedade não tiver de acordo com a legislação? Ele poderá ser punido. Ele terá que realmente buscar o órgão de proteção ambiental, o IBAMA, antes de comprar essa propriedade e realizar a verificação nesse georreferenciamento. Certo? A partir desse momento, sim, em estando aquela propriedade dentro da normalidade de que há realmente uma reserva legal, de que está sendo preservada uma área de proteção permanente, por exemplo, né? Aí sim ele estará livre, a partir desse momento, dessa verificação, de incorrer nas penas desta norma, Lei 9.605.
Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, esclarecimento. Eu conversei com o Nelson Buganza, que é advogado, especialista em direito ambiental e conversou com a gente a respeito do Código Ambiental. Obrigada. Obrigado. Até uma Eu que próxima. agradeço. Até uma próxima.